Gênesis 37. Jacó seguiu morando com sua família na terra de sua infância, terra de seu pai Isaque, a famosa terra de Canaã. Ali se estabeleceu e foi dando tarefas para cada um dos seus 12 filhos, exceto para Benjamim, que era recém-nascido, ou para seus 11 filhos, contando que, de modo cronológico, ainda Raquel não tivesse morrido. Vale lembrar aqui, para refrescar a memória e entendermos melhor os próximos episódios, a seguinte ordem dos filhos e quem foram suas mães. Como já sabemos, Jacó sempre amou Raquel, mas por ser enganado por Labão, teve que casar primeiro com quem não amava, que era Lia. A ordem dos filhos foi a seguinte: Ruben, que significa veja um filho, Lia. Simeão, Deus ouve, filho de Lia. Levi, união, Lia. Judá, louvor a Deus, Lia. Dan, Deus julga. Bila, serva de Raquel. Naftali, luta. Bila, serva de Raquel. Gade, sorte. Zilpa, serva de Lia. Azer, abençoado. Zilpa, serva de Lia. Issacar, recompensa. Lia. Zebulon, honra. Lia. Diná, julgada, filha de Lia. José, significando multiplicação, filho de Raquel. Benjamim, que significa felicidade, filho de Raquel. Por Jacó ter amado mais Raquel do que Lia, evidentemente ele amou mais os filhos dela, que era José e Benjamim, e demonstrava isso em palavras e em presentes, mandando inclusive fazer para José uma túnica bonita e chamativa que somente ele tinha, e essa preferência de Jacó por José fez com que José o amasse e o servisse mais do que todos os outros irmãos. Mas isso também causou muita inveja nos outros. Sabemos que eram culturas diferentes do que vivemos hoje, mas o fato é que, como pais, podemos até gostar mais de um filho do que do outro, mas jamais expressar e deixar exposto esse sentimento ao ponto de mostrar com ações essa preferência, pois isso é instalar uma bomba relógio que pode explodir em invejas, crises e brigas entre os irmãos a qualquer momento. José era leal ao seu pai e não escondia nada dele, nem suas próprias ações e nem a dos seus irmãos. Uma coisa é fofoca, outra coisa é lealdade. Quando amamos alguém, não escondemos nada, e tudo relacionado a essa pessoa a atualizamos. Se isso não bastasse para deixar os irmãos com ainda mais fúria, José teve 2 sonhos que tinham o mesmo significado. O primeiro era um feixe ficando em pé e os outros se curvando para esse feixe. No segundo, viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Era nítido que os sonhos simbolizavam que tanto seus pais Jacó e Raquel e seus 11 irmãos seriam em algum momento da história governados por José. Um detalhe importante aqui é que estamos seguindo a Bíblia de forma tradicional e não cronológica. E provavelmente, se essa mãe for Raquel, evidente então que isso se deu antes de sua morte. Mas se foi depois, sua serva Bila ou outra mulher passou a ser vista como sua mãe. De qualquer maneira, o sonho que José teve e compartilhou a todos da família não veio dele, mas do próprio Deus, chegando ao ponto do próprio Jacó, que era seu pai e que o amava muito, achar que seu filho estava indo longe demais. É muito natural e esperado que quando tivermos sonhos de Deus sobre nós e começarmos a divulgar eles, teremos resistência, desdém, incredulidade, inveja e até mesmo perseguição. E o mais incrível é saber que ela pode vir de dentro de nossa própria casa, família ou comunidade de fé, que consideramos irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Quando esse foi avistado ao longe por seus irmãos, eles logo disseram: lá vem o sonhador. Vamos matar ele para ver o que será de seus sonhos. E a primeira coisa que fizeram foi arrancar a capa que seu pai deu a ele. Podemos ver essa capa como um dom ou habilidade especial que Deus nos dá, e por isso quando alguém está com inveja de nossa vida, começa atacando nossa identidade, nossas habilidades e assim vai. Após muita discussão, decidiram vender José para uma caravana de ismaelitas e levar a Jacó sua capa encharcada no sangue de cabrito para enganar seu pai ou fazendo achar que ele havia sido morto.
Só que enquanto essa narrativa era contada que José estava morto, Deus já o colocava para servir o capitão da guarda de Faraó chamado Potifar. Enquanto muitos torcem e até trabalham por sua derrota e por seu desaparecimento da possibilidade de ser um sucesso, Deus irá te honrar, te treinar e te colocar em locais estratégicos para que consiga chegar onde Ele destinou que você chegue. Gênesis 38. Judá, um dos irmãos que estava presente na cena de traição contra José e a mentira contada ao pai Jacó, provavelmente não aguentou mais lidar com tamanha culpa e decidiu seguir sua vida sozinho, morando em outra região chamada Adulã, e lá morou na casa de um homem chamado Irá. Ali, Judá casou com uma mulher chamada Sua, e com ela teve 3 filhos chamados Onã e Selá. Acontece que casou com Tamar, mas ele era tão perverso que Deus o matou. E Onã, não querendo obedecer ao pai para engravidar a viúva e dar continuidade à descendência do falecido, também foi morto. Sobrou apenas o caçula Selá, que Judá prometeu dar ele em casamento a Tamar quando esse crescesse. Por isso a liberou para voltar à casa de seu pai até que chegasse esse dia. Porém, Selá cresceu e Judá não cumpriu sua palavra, fazendo com que Tamar cometesse uma loucura de se passar por prostituta e engravidar do próprio Judá, que deixou como garantia seu sinete com o cordão e o bastão que usava para trabalho. Ao saber que Tamar estava grávida, Judá mandou matá-la por ter se prostituído, mas nessa hora ela revela a ele, através dos objetos que deixou com ela, que quem a tinha engravidado era o próprio Judá, que reconheceu o erro de não ter cumprido com sua palavra. Ele é evidente que não seguiu com o plano de matá-la e também não manteve mais relações com ela. O ensino aqui em tudo é muito claro. Assim como Onã não aceitou gerar filhos para seu irmão que partiu, existirá momentos que faremos outras pessoas terem sucesso através de nós, como João Batista preparando o caminho para Jesus. Não aceitar de tempos em tempos fazer outros brilharem ofusca a chance de um dia termos nós mesmos a nossa luz própria. Judá revela que, quando não somos fiéis a Deus e às palavras que nos comprometemos, vivendo para nós mesmos, acabamos caindo em todo tipo de pecado, onde podemos perder nosso sinete, usado para carimbar cartas com nossa assinatura, ou seja, perder nossa salvação em Cristo e o Espírito Santo dentro de nós, perder o cordão que segura esse sinete no pescoço, que é a vida de santidade e pureza, e também perder nosso cajado, que seria o ministério e chamado que Deus nos confiou. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra e seja fiel aos seus valores, e assim jamais perderá o que Deus depositou em você e deposita através de você. Gênesis 39. José se destacou tanto no trabalho na casa de seu chefe Potifar e trouxe tanta bênção e prosperidade para aquela região que o egípcio confiou toda a gestão e a administração para José, se preocupando apenas com a comida que comeria. Passou o tempo e a mulher de Potifar começou a dar em cima de José para ter relação com ele. Mas todas as vezes ele escapava e deixava claro que ele era fiel à missão dada por seu chefe. Porém, em momento de desespero, ela agarra José, que escapa novamente, e deixa sua capa para trás. Isso foi o suficiente para que tal mulher criasse uma narrativa mentirosa que quem deu em cima dela foi José e não o contrário. Potifar acreditou em sua mulher, destratou José e o colocou na cadeia. Vale lembrar aqui que o homem pode agir descontroladamente, mas Deus sempre está no controle nos bastidores. Por isso, lá na cadeia, José ganhou a simpatia do carcereiro, e lá também foi passado a ele toda a gestão e a administração dos presos, pois era nítido o quanto Deus estava com ele e o quanto ele tinha um dom para a liderança. Repare que, primeiro Deus dá um sonho, depois ele permite ataques, depois ele abre portas de oportunidade. Logo após, ele segue nos treinando na área que quer nos usar grandiosamente mais tarde. Deus é fantástico e Ele sempre permite acontecer conosco aquilo que irá contribuir para o propósito da qual fomos chamados. Gênesis 40. Além de ter recebido de Deus o dom de liderança e estar debaixo de um sonho divino que em breve governaria seus pais e irmãos, também foi agraciado a José o dom de interpretação de sonhos, onde já pôde usar desse dom
quando um copeiro e padeiro ofenderam o rei do Egito e foram presos onde ele estava. José cuidou deles e ouviu o sonho de cada um, onde o sonho do copeiro mostrava uma parreira com 3 galhos que saía flores dela e viravam uvas maduras, e depois ele aparecia espremendo elas no copo e entregando ao rei. Já o padeiro sonhou que carregava na cabeça 3 cestos de pães, e as aves comiam tinham nas cestas. José imediatamente recebe de Deus a interpretação e deixa claro que o sonho do copeiro significava que dentro de 3 dias ele seria perdoado pelo rei e voltaria ao seu posto. E o padeiro, dentro de 3 dias, seria condenado à morte pelo rei. José ainda tentou aproveitar a oportunidade, fazendo aquele teste de febre, mandando o copeiro falar a seu respeito como rei, porém, como não era hora, o homem esqueceu. Mas esse princípio de teste de febre devemos sempre estar fazendo, assim como Noé naquele dia mandou o corvo e a pomba. Devemos sempre aproveitar cada fagulha de oportunidade que chegar até nós, para que alcancemos aquilo que Deus tem preparado.